pelo adiantado da hora aqui, eu já vou, sem delongas, passar a palavra para o Alexandre Baia e logo em seguida a gente faz um debate e fecha uma conclusão dessa mesa. Tá? Alexandre, por favor. Obrigado por agradecer a oportunidade de estar aqui no seu trabalho. Dando um pouco de para falar de técnica, acho que vai ser um pouco melhor apresentar esse material. Dando sequência ao tema que está sendo apresentado, inclusive colocado pelo Alexandre, um dos pilares está sendo falado do desenvolvimento da cidade, desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente no comércio exterior, é a questão da plataforma de infraestrutura. Então, eu estou trazendo um assunto aqui, e ele afeta bastante não só os empresários locais, mas todos os operadores de comércio exterior do Brasil, sejam os agentes, despachantes, enfim, todo mundo que está operando o comércio exterior do Brasil. Esse assunto, ele é um assunto que ele foi muito, além de ser um assunto bem recorrente no Brasil, ele teve um ápice, vamos dizer assim, no quarto trimestre do ano passado, principalmente nos portos do Sudeste, mais especificamente nos portos do Rio de Janeiro, que são os portos onde as empresas de Minas têm mais utilização. Então, vou procurar falar o que seria essa opção de navio, juntamente com isso, o que ela traz, os problemas práticos que ela traz, e como isso pode afetar e afeta as empresas e os operadores de comércio exterior no Brasil. Bom, basicamente, a opção de porto, consiste num determinado navio, ao contrário do que foi feito no Booking, que é praticamente o contrato de aluguel de espaço no navio para o importador ou exportador, não escalar um porto determinado na determinada data, na data acordada. Isso ocorrendo, obviamente, não vai trazer só os prejuízos comerciais, como sendo o fato, colocar em causa a exportação, que o exportador não vai conseguir colocar a mercadoria no prazo combinado com o seu comprador, com o seu cliente, mas isso vai gerar custos, porque essa carga vai ficar um tempo também dentro do terminal. Se essa carga for uma carga dry, uma carga seca, por exemplo, um container de carga seca, ele vai incidir basicamente na armazenagem, vai ter um custo, mas ele é muito menor comparado a quem trabalha com carga refrigerada, então onde entra muito o custo de energia elétrica e de monitoramento, que na região sudeste tem um custo bastante elevado, principalmente quando comparado com os portos do sul do Brasil. Como eu falei, no ano passado teve um excessivo número dessas ocorrências, principalmente no Rio de Janeiro e principalmente no terminal de Sepetiba. Veja que eu estou colocando Sepetiba aqui, mas não se trata de uma situação de Sepetiba especificamente. Isso foi exemplificando Sepetiba porque é o porto, vamos dizer assim, que mais trabalha os empresários do Rio de Janeiro, os exportadores e importadores do Rio de Janeiro. Principalmente quem trabalha com o mercado do Extremo Oriente. Logicamente, uma situação de trouxe tantos problemas para as empresas que trabalham no exterior, não pôde ser diferente, mas acabou gerando bastante litígio entre os empresários, os usuários dos portos e os próprios portos e, consequentemente, os armadores. Isso foi motivo e é motivo, inclusive, da criação do comitê na FINA, qual eu também faço parte, junto com o Alexandre e com o Paulo. Então, essas perdas causadas pela não assunção de responsabilidade dessas omissões gerou que tais custos, como custos de armazenagem, custos de eletricidade, monitoramento, fossem muitas vezes passados ao exportador, o que gerou um custo bastante grande. Como isso aí foi uma situação, vamos dizer assim, causada basicamente pela infraestrutura brasileira, infraestrutura que a gente tem, principalmente de portos, de estradas, juntamente isso com, por dizer um pouco, da falta de regulamentação, embora ela exista, aos próprios armadores, ocorreu que várias situações de emissões
fossem ocorrendo sem ter uma devida fiscalização, uma devida, vamos dizer assim, uma compensação de valores dessas perdas. Então, as causas são bastante conhecidas, né? Então, a falta de regulamentação frente à armação internacional. A armação internacional que eu falo são as empresas de navegação, os armadores. A própria infraestrutura portuária deficitária, que é um dos motivos também da apresentação do Paulo, da apresentação anterior desse comitê criado pela ANFIEM. O aumento do tamanho dos navios contêineres pós-Panamax, principalmente. Isso principalmente foi o que aconteceu em quem trabalha ali com os portos de Sepetiba e com a Ásia, pôde ver isso aí no ano passado, onde vários armadores que atuam em embarcações menores, distribuídos nos 3 portos do Rio de Janeiro, Terminal da Libra, da Monte e de Sepetiba, fizeram vários joints, botando navios aí de 6.500 a 7.000 deus, que são os navios maiores. Nem são os navios maiores utilizados hoje no mundo, já tem navios aí de mais de 10.000 deus. Mas, diante da necessidade dos armadores, vamos colocar assim, de redução de custo, de melhor utilização de espaço de embarcações, é uma tendência que ela é sem volta, vamos dizer assim. No Brasil, ela está acabando tendo que buscar outras alternativas por conta da falta de infraestrutura de receber esses navios. E outro trabalho, outro problema também, que é tratado inclusive de forma separada na própria CEP, é a questão de acessibilidade de canais a bordo. A questão de dragagem, problemas de dragagem não só no Brasil, mas a disponibilidade de dragas atualmente no mundo, a situação que existe, isso, frente às necessidades de dragagem dos canais, tanto dos canais de acesso quanto dos próprios cais de navegação. Então são realidades que a gente tem em muitos portos brasileiros, principalmente portos de Santos, portos onde tem rios, portos de Navegantes, portos de Itajaí, e algumas outras áreas onde o canal de acesso não é natural. Na questão de omissão de porto, a gente tem uma legislação, como eu falei, que é através da ANTAC, que é um órgão ligado à Secretaria da CEP, que foi criado justamente para tratar desse tipo de problema estrutural, onde diz claramente aí no seu artigo 10, capítulo 10, da responsabilidade dos terminais junto ao operador portuário na questão do não embarque dessas cargas. Então, justamente, essa armazenagem adicional e outros serviços prestados às cargas não embarcadas no navio e prazos previamente programados de exportação serão cobrados pelo terminal ou pelo operador portuário diretamente ao responsável pelo não embarque das referidas cargas. O que, nesse caso, podemos entender que o responsável seria o armador que não atacou o seu navio. Então, o que acontece de prático? O armador disse que não atracou porque não tem o porto, porque não tinha condições, seja por questões de canal, de acessibilidade, seja por condições de operação. E, por outro lado, o próprio terminal disse que o terminal estava ali à disposição do armador. Então, nessa situação, o que se ocorreu foi que quem acaba pagando essa conta aí é o usuário. Em caso especial, vamos dizer assim, no ano passado, eu não sei, estou falando isso mais como agora como usuário, depois de muita discussão, muita briga, começaram alguns terminais, principalmente o terminal de Sepetiba, a não cobrar esse custo quando o problema realmente, a omissão ocorreu devido a independente ao armador ou ao problema do terminal. Só que isso foi, vamos dizer, isso começou a acontecer no final do ano passado, por dezembro. E esses custos começaram a vir a partir de agosto. A situação dos portos, vamos dizer, do caos operacional nos portos do Sudeste no ano passado, elas começaram a partir de agosto, tendo ápice mais ou menos em setembro, outubro, onde muitas coisas aconteceram. Teve essa questão do, vamos dizer, do Porto de Sepetiba não cumprir as aulas que eram esperadas. Os armadores colocando esses navios maiores, mesmo sem a condição do terminal. Tivemos situações se não me engano, no Embraporte, em São Paulo, que é onde teve uma
questão de reforma, não lembro se foi a Santos Brasil, no aeroporto, foi um terminal muito importante lá, que também acabou afunilando essa operação. Tivemos também alguns casos, vamos dizer, de efeitos naturais, né, que ocorrem geralmente no sul, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, onde as condições climáticas são bem piores do que na região sudeste. Tivemos algumas ocorrências vamos dizer, um pouco além no ano passado, mas isso aí também é uma situação que é esperado no inteiro, que se conhece já a questão climática. Então, a questão da omissão, a questão de custo portuário, a situação que ocorreu foi essa, e ainda existe isso aí, inclusive porque pessoalmente pude presenciar semana passada o próprio navio do armador grande também omitiu o porto especialmente seletivo, onde tínhamos também algumas cargas nessa situação. A questão da conta também não sei, porque vou só ir mais tarde e vou poder analisar se vai ser cobrado ou não. Outra situação, juntamente à omissão de portos, é a questão de merging detention. Essa é uma questão um pouco de semântica que existe nessas duas terminações, embora as duas vão significar a mesma coisa, que vão ser sobre estadia de equipamento, que eventualmente o armador vai repassar ao exportador ou importador. Mas eu só procurei umas definições básicas, só para trazer talvez um pouco mais de explicação sobre essas duas denominações. Uma forma simples de diferenciar essas duas taxas é fazer a seguinte relação. Demurrage, ela se refere à carga, enquanto detention se refere ao contento. Obviamente, como falei, isso aí tem empresas que usam esse termo invertidamente ou de acordo com a sua necessidade, mas isso é só uma questão de definição mesmo. O próprio termo demurrage é anterior ao termo detention, já que ela consta inclusive já nos próprios termos da carta partida, que serviu de base para depois fazer o PL, enfim, toda a relação entre armador e importador e exportador. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Por exemplo, importação. O tempo de contente na área portuária após a descarga do navio vai ser considerado demurrage, porque com certeza ele está com a carga. Já depois da retirada desse navio desse container da área portuária, até a devolução dele vazio no terminal, se esse tempo exceder ao tempo acordado, vai ser considerado como detention, porque está se falando basicamente do equipamento. E já na exportação seria o contrário. No período da retirada do container vazio e entrega desembaraçada do porto, caso está passando o tempo acordado do porto, vai ser considerado como detention. E já o tempo entre entrega do container desembaraçado no porto e a data limite dessa entrega estipulada pelo armador, em caso esse tempo seja extrapolado, será cobrado de demurrage. Essa questão de demurrage que eu estou falando aqui, também, por alguns armadores chamadas de detention, é o que estava ocorrendo também nas missões de porto. Então, o que estava ocorrendo, principalmente nos portos do Rio de Janeiro? Se tornou essa prática dos armadores adotar cobranças de demurrage sobre as cargas armazenadas nos terminais portuários em situações onde o tempo de essa estadia no porto deveu-se ao atraso ou omissão do próprio navio. Então, além de ele não pegar a carga do exportador, ele estava cobrando esse tempo extra aí por conta que estava fora do estado combinado. Então, como é que pode ser o exportador responsabilizado por custo gerado pelo próprio prestador de serviço, onde mesmo não cumpriu com o prazo de embarque estipulado no curso? Isso vem sendo um motivo bastante de briga entre times exportadores e armadores, justamente pela natureza da cobrança, uma vez que o armador, além de não cumprir a sua obrigação, o seu combinado de colocar o navio no prazo determinado, ele ainda cobra do exportador esse tempo extra do equipamento. Isso também está sendo um assunto bem discutido nesse grupo da FIEM, foi colocado, está sendo bem discutido isso e colocado junto, inclusive, nas reuniões e na comissão que foi criada para justamente cobrar isso pela própria ANTAC. O THC, vamos dizer, mais por curiosidade, aí, também é uma taxa que incide, mais a incide, não independente da questão de omissões, é uma taxa cobrada também no porto, que é mais conhecida como capatazia, que é a taxa que é cobrada pela movimentação de carga dentro do terminal, a movimentação do container dentro do terminal.
E eu até trouxe esse tema também porque no Brasil tem uma situação bem estranha, essa situação do TLC. Ele é, apesar de ser um serviço cobrado pelo Porto, praticado pelo Porto, ele é cobrado pelo armador. Então, diz o armador que ele só repassa vamos dizer, essa tarifa que ele teria sido cobrado pelo terminal. Ocorre que, inclusive, várias vezes é comum ter dois armadores diferentes, cobrando o mesmo serviço, no mesmo terminal, com valores diferentes. Então, eu acho que dessa própria natureza já dá para ver que não é um simples repasse de tarifa. Inclusive, é uma situação que não é muito bem, vamos dizer assim, regulamentada no Brasil. A gente não vê muita regulamentação por parte da ANTAC nessa questão do DLC. É um tema que certamente vai ser levantado também nesse nosso comitê, eu acho que no futuro breve. Aí, em questão de passar para vocês aí a situação atual de tudo isso. Né? A situação atual que a gente vê, ela continua, eu já falei, semana passada eles já tiveram mais algum navio bonitinho, certamente nessa semana que vem, mês que vem, vai acontecer de novo, porque basicamente existe uma situação de infraestrutura no Brasil que não houve mudança. Houveram mudanças de volume de carga no Brasil, houveram aumento de volume, houveram aumento no tamanho dos navios, mas a mudança, a adequação da infraestrutura portuária brasileira, ela não acompanhou. Existiram algumas situações, por exemplo, alguns novos portos, alguns terminais melhorando um pouco a sua operação, mas nada de estrutural significativo foi feito em relação ao tamanho do aumento do comércio exterior do Brasil. Então, mesmo existindo essa intenção do governo federal de melhorar, de aumentar, de fazer obras, de melhorar, de adequar essa plataforma logística do Brasil, seja ela em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, eu não vejo, pelo menos, uma forma, essas obras sendo feitas de uma forma conectada. Por exemplo, um planejamento de saber qual melhor obra deve ser feita, aonde deve ser feito, qual porto deve ser melhorado, será que é melhor melhorar um porto, será que é melhor fazer uma plataforma realmente diferente, trabalhar talvez como na Europa, com hub ports, trazer um navio grande desses post-Panamax com 7 mil, 8 mil deus, e não ter que escalar em 3 ou 4 portos brasileiros, escalar só em um e fazer de uma forma que trabalhe com feeders, levando cargas para outros portos. Será que não valia fazer um planejamento para ver onde melhor seriam feitos esses investimentos, ao invés de fazer vários investimentos, ao meu ver, um tanto quanto desconectam, estão sendo feitos nessa própria MP dos portos, que se fala, né? Mas enfim, isso são algumas colocações que eu gostaria de fazer. Mas basicamente a apresentação que eu tinha para fazer é isso, colocar a visão de uma pessoa que trabalha no meio com usuários dos portos, dos serviços acessórios do comércio exterior no Brasil, a situação que vem sendo enfrentada e as perspectivas aí. Obrigado. Bom, a gente observa que nós temos aqui sucessivas omissões, né? As omissões não são só dos navios. As omissões, efetivamente, nesse caso, está bem claro, é uma omissão do próprio governo federal, através de sua agência de fiscalização, mais propriamente dita ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que efetivamente não tem regulamentação específica, não tem know-how, não tem capacidade de fiscalização e não fiscaliza. Isso chega ao absurdo de que uma operação em que o exportador fez um booking de reserva e cumpriu o booking, colocando a carga liberada para embarcar, o armador omite. E, omitindo, ele fica brigando com o terminal de quem é o ônus
daquela omissão. E nenhum dos dois entra num acordo, então o custo vai para quem? Para o empresário. Né? Então, esse é o ambiente de negócios que a gente vive hoje. Nossas exportações praticamente se resumem à exportação de produtos primários e cada vez a gente fica mais ilhado na capacidade de criar uma gestão efetiva de competitividade internacional. Né? É um ponto complicado. Aí, Orlando, eu coloco, né? Porque a pressão efetiva de custo de todo o sistema de infraestrutura na operação, o que ele força? Ele força o exportador, o próprio importador, para ter um custo mais adequado a uma condição de negócio, tanto na importação quanto na exportação, buscar a celeridade no processo logístico. E buscando celeridade no processo logístico, ele vai sempre pressionar quem? A aduana. A pressão é na aduana. Né? Então, dentro desse contexto, eu vendo a apresentação do Paulo aqui e do próprio Alexandre, me ocorreu aqui um fato que a gente precisa trabalhar, e aí com toda a entidade privada nessa operação. Veja bem, para vocês terem uma ideia, 60% das operações de comércio exterior mais direcionada para exportação dentro do estado do Rio de Janeiro, nas áreas aduaneiras do Rio de Janeiro, são de Minas Gerais. Se a gente for falar Espírito Santo, vai para 87%. Então, nós temos 60% de utilização efetiva de infraestrutura do Rio. E quase 100%, vou falar assim, em relação ao Espírito Santo. Apesar do Espírito Santo não oferecer efetivamente uma condição de infraestrutura para atendimento de carga geral. Basicamente terminais privados de granéis que embarcam. Mas me ocorre aqui o seguinte: o estado de Minas Gerais é muito grande, é mediterrâneo, como já disse. E aí, dentro da apresentação do Paulo, a gente vê que é muito espalhado o processo econômico, ou seja, ele está muito bem dividido entre as áreas de mapeamento econômico. Então, nós precisamos ter um paralelismo aí entre a atividade econômica e os centros de movimentação logística e aduaneira de carga. É difícil você trazer um investidor para querer investir no centro, num Redex, por exemplo, tendo essa visão muito espalhada no processo. Então, o que me ocorre assim de vez? Ou seja, fornecer informação. Mas essa informação talvez fosse uma informação que ela pudesse ser apresentada de forma a identificar os corredores, mas principalmente a operação de importação com vazios dentro do estado de Minas Gerais. Ou seja, eu sou importador, estou importando uma carga e estou trazendo essa carga em container. Ela está usando a unidade aduaneira do estado de Minas Gerais. Então ele gerou um vazio aqui. Esse vazio ele deveria ser efetivamente trabalhado pelos centros logísticos com a busca dessa opção e aí ser oferecido para os exportadores a partir de Minas Gerais. E principalmente, se eu tiver uma atuação aduaneira efetiva em Minas, eu já vou colocar essa carga liberada e com presença de carga na área aduaneira portuária, já em condições de um navio previamente já ter, olha, esse dá para buscar, porque tem carga lá liberada. É o que não ocorre hoje. Então aí parte uma pergunta para o Paulo, como que ele analisa isso, como ele vê, como se existe a possibilidade de criar um centro de informações, de identificação de vazios para a oferta de operações, ou seja, o vazio na importação gerando o container que é entregue na porta para o exportador já operar esse vazio. Então ele não teria o custo de frete interno em Porto, Belo Horizonte, que seria talvez um ponto de centralização efetiva de containers. Eu sei que é um déficit na região metropolitana de Belo Horizonte, 7 mil containers. Ou seja, onde estão esses containers? Né? Então, se alguém informasse, olha, esse container está aqui, vamos trazer para cá, talvez fosse um ponto de agregar
em termos de operação logística? Essa é uma primeira pergunta que eu queria passar aqui. Primeiramente, vixe, Nossa Senhora, senhor. Primeiramente seria a primeira resposta. Bom, qual que é o grande gargalo? Quem vai passar essas informações, esses dados? Quem vai processar esses dados? Quem vai disponibilizar esses dados? Qual que é o custo do gerenciamento desse sistema de dados? Então, primeiro nós temos que mapear, né, em realidade, quem são os operadores. São os freight forwarders, são as agências das companhias de navegação, são os armadores, são os operadores, né? Então, primeiro a gente tem que sentar com esse povo e falar assim, olha, vamos criar um sistema de informações público. Vamos criar. Então aí, né, Gates, né, Orlando, né, Thiago, operadores aí de terminais, freight forwarders, tá? Precisamos dessas informações. Aí a gente precisa de massa crítica, de massa cinzenta, né, de um corpo técnico de TI, de um corpo técnico interdisciplinar e recursos para criar esse sistema. Estamos falando do portal de comércio exterior. Quem sabe aí, né, o portal, dentro do portal de comércio exterior, eu já estou pensando em uma coisa mais em nível Brasil. E mineiramente a gente pode criar, sei lá, um Minas Gerais Trade Directory, onde que você, que é operador, teria uma senha que vai chegar lá e falar assim, pô, eu preciso desse tipo de informação, eu quero saber qual que é o freight forward tal, eu quero saber a disponibilidade de container. Eu acho que a gente tem que partir para ousadia. Mas é o seguinte, essa ousadia, tá, codifica planejamento, organização, direção, interação, controle, ação e, antes de tudo, o quê? Investimento. Quem vai pagar por isso? Por isso tem custo. Nós estamos num momento delicado, muito delicado, né? Porque os investidores estão retendo, né, alguma coisa em nível de investimento. Então é uma coisa para a gente sentar aí entre as instituições, mais uma vez aí, né? Eu conclamo a ABAD porque nós, né, em nível de governo, nós temos duas coisas, né, que é a proação, a proatividade, e é a reação. Ok? Então, naquilo que afeta o planejamento estratégico, naquilo que afeta ao PMDI, ao PELT, né, que é o Plano Estadual de Logística e Transporte, e alguns outros mais, nós somos o quê? Proativos. Nesse sentido, né, a comunidade Comex tem o quê? Que espetar as instituições para que isso se torne realidade. Bom, esse é o pensamento do Paulo, tá? Que está lá na operação, que está lá na tática, eventualmente lá nas estratégias. Então nós temos que partir o quê? Briga de cachorro grande. Ok? É o efeito bidê e o efeito chuveiro. Você regula isso com a torneirinha. Quem é que vai abrir a torneirinha? Né? Então tem essas expressões. Então a gente tem que pensar junto, agir junto, trabalhar junto para benefício comum, para todo mundo. Né? Ok? Foi bom, Felipe. Medo de ficar sem falar. Eu queria só fazer um comentário, eu acho muito válido esse trabalho que a FIEM tem desenvolvido, principalmente porque é o nosso cliente e muitas vezes prestador de serviço que acaba tomando as dores da FIEM, e a gente tem que realmente aproveitar e aprender com os outros também. O grupo eu participo do GAP Aduaneiro, que é o grupo de performance aduaneira, coordenado pela 6ª Região Fiscal, né, pela Coana também. No último encontro, o Zé Carlos, o coordenador-geral da Coana, esteve presente, recomendado pela Erika, foi inclusive auditora aqui do Terminal de Cargas de Minas, a chefe da divisão de administração aduaneira. E no pronunciamento do coordenador aduaneiro, né, ele deixou claro que a Receita Federal está trabalhando em punições para esse tipo de ação, principalmente, né, vinculada à ANTAC. Né? Essa reunião, são vários participantes, inclusive armadores, portos, e eu gostaria de propor, então, né, para que essa comissão entre em contato com a FIERJ, né, e que ela participe também desse evento, com a AEB,
né, o Sindicato de Paixões do Rio de Janeiro, a Associação Comercial de Minas e do Rio, enfim, já tem sido esse trabalho apresentado, que está iniciando aqui na FIEM, já está alguns passos na frente na FIERJ. Então, essa aproximação e a participação desse grupo do GAP do Janeiro seria uma evolução aí para a gente dar passos largos nessa solução desses problemas. A FIERJ, ela já participa junto com a gente. Desculpa. Porque tem alguma coisa no sul da minha cabeça. Mas a FIRJAN já participa junto com a gente, não no comitê da FIEM especificamente, mas no comitê efetivo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Inclusive é voz ativa nos debates com a ANTAC, que nós já tivemos 3 reuniões com a ANTAC. Hoje está ocorrendo outra reunião, o Alexandre Brito está representando. E é bom que se diga o seguinte, assim, a BEAD participa dessa comissão como uma associação efetiva que provê conhecimentos e debates na área aduaneira e de comércio exterior, porque efetivamente é uma comissão efetiva formada pela indústria, né? E a indústria é representada nessa comissão pelo Alexandre, que é da Rio Branco Alimentos, um representante da Fiat Automóveis, e existe uma outra pessoa também que é da RIMA Eletrometalurgia, que participa junto com o Estado e com a representação da Cifach, também é representada nessa comissão. Então, Frederico, a gente tem feito um intercâmbio nesse debate com as federações das indústrias dos estados brasileiros. Obviamente que as que mais atuam é o Rio de Janeiro e Minas Gerais, exatamente pela questão de estar efetivamente centralizada com problemas no estado do Rio de Janeiro. Né? Você é testemunha numa reunião que nós tivemos aqui no Automóvel Clube com os representantes dos terminais do Rio de Janeiro, e que foi uma das reuniões mais... Deixa eu falar, que eu já participei e eu fiz exatamente porque da parte deles não existe a menor interlocução no processo de se chegar a uma definição favorável no sentido de buscar desenvolvimento. Ou seja, a posição deles é efetivamente de atracar no bom sentido portuário, mas efetivamente de parar com todo o processo, e se quiser trabalhar com a gente é do jeito que está. Se não quiser, vai para o outro lado. Tanto que o que se acontece normalmente é um aumento consistente das tarifas portuárias. E agora, depois que com muito custo, através da ANTAC, nós posicionamos a Libra, eu não vou me eximir aqui de citar o nome, ela efetivamente baixou a tarifa. Mas, além de passar esses custos para quem não deveria ser o responsável por isso, e não é, eles ainda aumentam e oferecem o quê? Péssimo serviço. Os importadores que utilizam sabem. Então, não tem janela, não tem porta, né? Não tem nada. Ou seja, se você está no primeiro período de armazenagem e no segundo período de armazenagem, precisa tirar a carga do porto, ela não tem estrutura para atender a retirada da carga. E quem vai pagar o terceiro período? Sou eu. Não é o terminal, que não tem capacidade para tirar a carga. Agora, isso vai acarretar o quê? Além do ônus efetivo logístico, o ônus tributário, porque isso são despesas que são base de cálculo de tributos. Mais alguma pergunta? Alexandre está aqui, ó, o homem da Morras Special e Detention. Tranquilo? Pois não? Só um comentário. Depois dessa interveniência da ANTAC, que você chegou a citar, a Libra recuou um pouco no último reajuste da tabela dela, mas ela deu uma maquiada, principalmente para cargas destinadas a trânsito aduaneiro.
diminuir os valores relacionados, valores mínimos de armazenagem de container, mas acumulou a cobrança de saída de container em DTA, que não era cobrado antigamente. Então ela baixou de um lado e... Isso aí é justamente o que a gente estava falando, né? Inclusive, o tema todo dessa nossa discussão, a própria falta de infraestrutura e a falta de uma fiscalização forte da própria entidade, mesmo conseguindo alguma vitória de um lado, vai se perder no outro por primeiro não ter competição uma infraestrutura que tem outro porto para competir, ter condições de competir por outro porto. Agora, além disso, tem a própria falta da fiscalização, porque a ANTAQ pode ir lá de novo, tomar alguma outra medida. A gente sabe que, justamente por ter poucas alternativas, certamente a Libra ou o que for, vai dar um jeito de achar uma saída para conseguir a mesma remuneração. Isso aí, a gente, enquanto não mudar toda a questão, não só de infraestrutura, mas a questão de regulamentação e de fiscalização, essa realidade vai ter. Isso aí não tem dúvida. Ok? Bom, então, gente, eu queria colocar para vocês que esse tema será recorrente. Só fazer um comentário também, que nós, nessas reuniões todas, o Ed tem, não sei se ele está aí, mas tem acompanhado muito a questão do trânsito aduaneiro, né? Que é uma grande discussão nossa, do Estado de Minas Gerais, né? Porque existe um regime aduaneiro especial que é para permitir que essa carga chegue aqui mais rápido e possa ser desembaraçada dentro do nosso Estado. Aí, se o terminal não tem infraestrutura para poder liberar dentro da carga parte, muito menos dentro desses períodos menores de armazenagem, então, nós sabemos também que a Receita Federal está trabalhando para atualizar a construção normativa sobre o trânsito aduaneiro. E é ela que dá autorização para essas áreas trabalharem com os recintos alfandegados. Então, talvez a pressão vai ter que ser na Receita Federal mesmo, né? Dentro da instrução normativa dessas legislações, para que ela possa punir os recintos alfandegados por não ter capacidade de autorizar a carga a sair dentro do regime de trânsito aduaneiro com agilidade. Assim como operar esse dispositivo da legislação do trânsito para que a saída de lá seja imediata, porque a gente não pode conceber que uma carga que está lá na zona primária, ela tem que ficar retida lá para ser fiscalizada e sofrer um controle aduaneiro lá, se ela pode ser fiscalizada e controlada pelos auditores que estão aqui em Minas Gerais. Então, eu acho que a gente tem que voltar de novo a olhar para a questão do trânsito aduaneiro, que ele pode trazer mais solução para esse assunto. Já que brigar com o poder econômico desses terminais é dificílimo, né? Então talvez a nossa tentativa tem que ser realmente no trânsito. Eu estava iniciando aqui dizendo o seguinte, que esse tema ele vai ser recorrente. Inclusive, nós discutimos isso na última reunião, de trabalhar muito o trânsito aduaneiro no próximo seminário na FIEM, né? E é isso que eu tinha até colocado para o Orlando, ou seja, a pressão e a força sobre a questão da precificação e do custo final que você vai ter em função de uma infraestrutura precária, para não dizer inexistente, ela acaba forçando o quê? Uma qualidade, uma eficiência maior da aduana, para poder então tirar o quê? Através da celeridade, do processo célere de movimentação, tentar tirar esse custo que o colega colocou ali efetivamente, quer dizer, lá na ANTAQ baixa o custo, aí vai lá o terminal e cria uma outra taxa lá para cobrar aquilo ali. Então, isso é uma briga que a gente vai ter que ter muito forte com a ANTAQ. Mas eu só vejo uma saída para resolver os problemas, inclusive para Minas Gerais, efetivamente através da infraestrutura, instalação efetiva de mais REDEX e talvez isso aí, com um trânsito aduaneiro eficiente, trazendo, ou seja, interiorizando efetivamente a ação aduaneira, saindo de zona primária para vir para a zona secundária. E isso também é um outro ponto importante, Paulo, porque se você tem um trânsito eficiente, você tem uma base de dados dentro do próprio sistema de movimentação de vazios. Porque efetivamente, se você está trazendo uma importação para liberar numa área aduaneira do estado de Minas, você conhece aquele container, aquele número e aquela disponibilização desse container para ser oferecido aqui para quem? Para aquele exportador que vai fazer a operação saindo daqui também. Então, talvez uma coisa casando com outra. Então, eu vejo
efetivamente no debate do trânsito aduaneiro um ponto assim, primordial, principalmente para Minas, que é aquilo que eu disse, é um estado mediterrâneo, quer dizer, 60% da operação do Rio de Janeiro é de Minas, 100% do Espírito Santo é de Minas. Agora, quem está a nível federal analisando isso, ele talvez não tenha essa percepção e não tenha essa condição de visualizar a importância que é o trânsito aduaneiro no estado de Minas Gerais. Né? Bom, agora nós estamos na mesa do almoço, daqui a pouco, né? É a mesa de debates, mas já pelo avançado da hora eu queria terminar agradecendo a presença de todos e dizendo que a BEAD terá outros eventos que serão disponibilizados aí através do site, vocês podem acessar, e agradecer ao Alexandre pelas colocações pontuais muito importantes no momento de discussão. Eu acho que esse é um tema de momento e recorrente, e ao Paulo pelo trabalho e também pela apresentação que fez aqui. Né? São dois lutadores aí pelas causas aduaneiras e de logística das importações e exportações de Minas Gerais. Muito obrigado a todos, bom almoço e boa tarde.